Queridos filhos, queiram sentar, por favor. Nós estamos diante de uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um detalhe. Nos é escrito por Mateus. Mateus, um dos apóstolos, que teve por objetivo no seu evangelho, quando escreveu o evangelho, escrever direcionado aos judeus que se converteram ao cristianismo. Portanto, o objetivo de Mateus é fazer com que todos os judeus compreendessem que de fato Jesus é o Messias esperado. Por isso Mateus tem algumas particularidades, inclusive nas bem-aventuranças. O outro evangelista diz que Jesus estava numa planície. Mateus diz que Jesus estava no monte. Teriam ele errado? Não. O conteúdo é o mesmo. Mas para Mateus, Jesus estar no monte é o novo Moisés. Assim como Moisés deixou o povo na planície e subiu o monte Sinai, e lá esteve para receber as tábuas da lei, fato esse que, se a gente lembrar, Moisés demorou, o povo acabou fundindo um bezerro de ouro. Para Mateus é importante mostrar que Jesus está no monte, o Sinai, e lá Jesus ensina o novo mandamento, o decálogo, uma nova lei. Enquanto a primeira era não matar, não, essa é um estímulo à santidade. Se olharmos bem, são 8 bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças, que nos coloca um caminho que a pior coisa é você não saber para onde ir. O pior embaraço da vida é você primeiro a grande ideia, né? Tanto é que quem tem a grande ideia se dá bem na vida. Quem teve a grande ideia, abriu uma coisa inédita, foi. No campo da espiritualidade a gente não precisa ter a grande ideia. Jesus já teve a grande ideia. Qual ela? Quer ser santo? Quer viver a eternidade com Deus? Quer um caminho a seguir? Todo dia se policiando, todo dia. A santidade, ninguém nasce santo. A santidade é uma virtude adquirida na graça de Deus. Ninguém nasce santo, salvo Jesus e Nossa Senhora, mas é um caso à parte, são fora da curva, né? Vamos assim dizer. Estou falando de nós, pobres mortais, ninguém nasce santo. Nesse contexto, todo dia é um policiar-se. Tem épocas que a gente está mais voltado para as coisas de Deus, tem época que a gente está menos, tem hora que o capetinha está mais perto e hora que o capetinha está mais longe. Por isso a gente tem que todo dia se colocar. E aqui está um bom caminho. Pobreza de espírito. A gente pensa que a santidade é algo inatingível, que é super-humano, além da natureza. Olha como é simples. Pobreza de espírito. Não é pobreza do espírito no sentido negativo, é desapego. Pobreza de espírito faz uma pessoa ser malévola, faz uma pessoa ser o capeta em vida. E tem gente má, tem muita gente má. No rádio você escutou hoje. Como é que pode uma mãe fazer macumba para a filha? Vá catar coquinho. Que mãe desnaturada. Eu fiquei impressionado. Mas não é só isso não. Existe muita gente má que a gente vai descobrindo aos poucos.
pobreza de espírito, desapego. Sei viver na riqueza, sei viver na pobreza. Bem-aventurados os aflitos. Como pode ser bem-aventurados os aflitos? Aflitos é aqueles que não se encontram felicidade nesse mundo. A aflição é um grau de instabilidade, de insatisfação dos que só encontram alegria em Deus. Esse é o sentido da aflição. Porque é uma verdade, se por acaso a gente colocar as nossas afeições no mundo, o nosso coração fica onde está nosso tesouro. Quando diz os aflitos, são aqueles que inquietos, insatisfeitos com as compensações, sabe que a felicidade e o repouso só encontrará quando em Deus repousar. Esse é o sentido da aflição. A mansidão, já falei muito sobre ela, tanto que nós estamos na segunda etapa da campanha das Santas Chagas. Se em maio foi a primeira, que era dizer, eu proclamo a vitória sobre as enfermidades físicas, a segunda sobre o desemprego, e a virtude a ser pedida é a mansidão que nos faz, que é a mansidão? Ter serenidade em meio à tribulação, ter aquela serenidade que vem de Deus no meio das provações, e não é fácil não, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de revidar, tem aquela ira. A mansidão está em Deus, está em Deus, essa mansidão que nos faz ter aquela consciência, em Deus eu não vou me decepcionar. A mansidão também é um ato de fé na providência divina. Por isso que nós juntamos, como é que eu vou proclamar a vitória sobre o desemprego? Se eu tenho consciência e confiança de que Deus provê, Deus proverá. Aí eu posso ser sereno. Estou passando por uma doença, estou passando por uma crise, mas ele não é permanente, porque Deus provê, Deus proverá. Bem-aventuranças. Os que têm fome e sede de justiça, olha que interessante, Jesus classifica a justiça com duas necessidades naturais e que a gente não pede. Você não pede para ter fome, você não manda um recado, estômago, acelera aí para mim ter fome. Não, você não manda um recado para você mesmo para ter sede, é da natureza. E Jesus, impressionante, o desejo de justiça, a vontade da justiça, ela tem que ser intrínseca à pessoa. Isso nos faz bem-aventurados. Quando o desejo de justiça brota naturalmente. O grande problema é a gente saber discernir o que é justo e injusto. Aí a gente precisa do apoio do Espírito Santo. Sempre. Espírito Santo, mostra o que é certo e errado. E uma vez descoberto, sede de justiça. Ontem tivemos o crisma. Misericórdia. Não é difícil ser santo, gente. A gente classifica muito a santidade com fatos heróicos. Deus não quer heróis, Deus nos quer santos. Os heróis ganham estátuas, os heróis ganham nome de praça, os santos ganham o céu. Misericórdia, nós temos que ter misericórdia, sabendo que Deus é misericordioso, vamos ser mais misericordiosos com o outro. Depois, promover a paz. Você percebe que é um exercício constante, eu promover a paz. Eu fiz o Fé em Debate sábado. Hoje o Salmo
Senhor, quem poderá estar na sua casa? Quem fala com sinceridade o que pensa e não calunia seu irmão. Quem não causa intriga aos seus vizinhos. Salmo 15. Promover a paz. A verdade promove a paz. Depois, não ter medo de ser perseguido por causa do reino. Padre, como é que eu vivo isso? É muito difícil. A primeira leitura de um profeta maravilhoso. Profeta Arthur Begot, Jesus me chicoteia. Você lê mal o texto, filho? Você só errou o nome da fonte, mas do resto leu bem. Como é que é o nome do profeta, gente? Elias. Não é culpa sua, é difícil a pronúncia, porque é Carite. A fonte do Carite. Não entendi nada, padre. É fácil. Elias estava sendo perseguido. Elias comeu o pão que Jezabel amassou, o diabo. Porque o diabo tem vários nomes, né? Um é Jezabel, e você pode colocar hoje tem uns nomezinhos. Eu tenho uns na minha cabeça que apareceu. E ele sofreu. O que é que Deus mandou fazer? Elias, vai na fonte do Carite, beba desta fonte, fique lá repousando. Eu mandarei os corvos e os anjos para te dar de comer. O que me veio enquanto eu escutava o texto? Que para sermos bem-aventurados não é fácil. Causa fadiga, causa estresse, causa problemas. Então nós precisamos descobrir qual é a nossa fonte do Carite. Não é do Caribe, nem do bonito que vocês foram. Carite, a fonte onde eu posso repousar. Repito, primeira leitura, e é lindíssima. Convido-os a lerem no momento oportuno. Livro dos Reis, capítulo 17. Vá ao Carite, na frente do Rio Jordão. Num Padre Missão, vou lá. Lá você vai beber dessa fonte. Os corvos lhe darão alimento. Elias foi, fez o que o Senhor mandou, foi morar na torrente do Carite, de fronte do Jordão, e os corvos traziam pão e carne, tanto de manhã como à tarde, e ele bebia desta fonte. Ora, se você raciocinou comigo e não estiver pensando no que vai almoçar, repito, atentos, vamos ver se vocês conseguem pegar. Vá à fonte do Carite. Elias foi morar na torrente do Carite, de frente ao rio Jordão. Os corvos lhe trazia pão e carne, tanto de manhã quanto à tarde, e ele bebia da fonte da torrente. A fonte do Carite bebia, o corvo trazia pão e carne. Do lado de nosso Senhor saiu água e sangue. Eucaristia, batismo, água, carne. Ora, então eu e você temos a fonte do Carite. Nós não precisamos ir para Israel, nós não precisamos ir no Jordão. Nós temos a fonte do Carite, onde nós podemos repousar
em cada missa, em cada Eucaristia. Se para Elias os corvos lhe trazia pão e carne, o sacerdote e os anjos lhe dá o sangue e a carne de Jesus Cristo. O carite está aqui, ó, na missa diária, aonde você e eu, como Elias, somos chamados a beber da fonte salvadora. Amém.